35 anos, o Brasil se despedia de um de seus poetas mais inquietos e transgressores. Agenor de Miranda Araújo Neto, o Cazuza. Para ele, pensar em poesia e letras de canções como coisas separadas era pura caretice. E essa palavra nos transporta imediatamente para os anos 80, década em que Cazuza deu seus primeiros passos na música, entrando para o grupo Barão Vermelho. Mas sua voz poética já existia muito antes da música. Na sua obra, a vida é sempre urgente e o prazer um ato de resistência. Entre a luz de Ipanema, onde nasceu e cresceu, e a sombra do diagnóstico de AIDS, que enfrentou de forma pública e corajosa, Cazuza escreveu sobre o amor, idealizado, desiludido, exagerado. E também sobre a liberdade, boemia, finitude e sobre um país, o Brasil, que, segundo ele, precisava mostrar a sua cara. Na opinião de hoje, a gente revisita esse legado literário, existencial e político de Cazuza. E para isso, recebemos o poeta Ramon Nunes Melo, que é curador da exposição Cazuza Exagerado, que está no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Comigo também a professora da USP e crítica literária Eliane Robert Moraes. E eu fui para o Rio e conversei com a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, e a gente vai assistir aqui essa entrevista. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Opinião, mas antes da gente conversar, a gente vai para os arquivos da TV Cultura, porque Cazuza começou a cantar como vocalista do Barão Vermelho em 1981. Em 85, ele deixou a banda para seguir a carreira solo, e a gente foi ali cavocar as nossas fitas para resgatar algumas preciosidades. São apresentações desses dois momentos musicais de Cazuza no palco, registrados também ao vivo. Vamos assistir. Eu tô perdido, sem pai nem mãe, vem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão. Uma hora abandonada é um momento da vida de toda pessoa. Todo mundo tem um momento de uma hora abandonada na vida. Estamos, meu bem, por um triz, um dia nascer feliz, todo mundo. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, um dia nascer feliz. A coisa que mais me emociona é trocar com as pessoas ali me ouvindo e eu cantando. Não tem nada mais tesudo na vida. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas, não tão engraçadas, todas nas suas salas. Os dois são com a mesma força, o Cazuza romântico e o Cazuza crítico. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela tava viva. Viva! Olha, eu acho que eu tô cada vez mais louco, mas nunca tive tão doido. Tô completamente doido, agora é uma outra loucura, né? É uma outra loucura. Vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Leve, 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 leve. A gente ia começar com ele, né? Esse clima que ele traz. O Ramon, muita gente que viu e vê nos arquivos o Cazuza no palco cantando, não tem ideia de que no começo ele não queria que as pessoas soubessem que ele gostava de música, porque ele era filho de diretor, dono de gravadora, né? O João Araújo, não queria ser visto como nepo baby, como hoje a gente diz, né? E que foi o Léo Jaime, né? O cantor que a gente conhece, que empurrou ele para a música, para ele aceitar esse talento que ele tinha, né? Exato. O Cazuza, ele tinha uma dificuldade de abrir esse lado musical para a família. O pai, dono de gravadora, e a mãe, cantora. A Lucinha, ela lançou discos antes do Cazuza se tornar um músico conhecido, fazer parte do Barão Vermelho e tudo mais. Mas eu acho que também ele estava no momento ali inicial de experimentação de linguagem. Assim, o Cazuza, ele começa a escrever poesia muito cedo, depois ele vai para a fotografia, faz curso de fotografia nos Estados Unidos, volta, faz parte de um grupo de teatro no Parque Lage, chamado Corpo Cênico Nossa Senhora dos Navegantes, que é a direção do Perfeito Fortuna.
E então ele estava ali experimentando as linguagens artísticas e tal. Acho que ele tinha um lugar de não querer afirmar exatamente o que ele estava fazendo, principalmente para a família. Mas quando o Léo Jaime ele pede para ele tocar uma música, ele toca Down em Mim, e é a primeira música que o Cazuza apresenta, assim, né, para o Léo Jaime, e o Léo Jaime descobre que ele compõe, que ele canta, né? E depois o Léo Jaime se torna o primeiro parceiro do Cazuza, porque juntos eles compõem Pobreza, que é uma parceria dos dois e tal, e acaba sendo o Léo Jaime a encaminhar o Cazuza para o universo musical, porque na época ele cantava, né? O Léo Jaime era conhecido como Léo Guanabara, e apresentou a possibilidade do Cazuza fazer um teste lá para um grupo que estava surgindo, chamado Barão Vermelho, e daí começa essa trajetória pública do Cazuza, assim, né? Bom, professora, o Cazuza declarou que o lance dele era poesia, que inclusive é o título desse livro aqui, da editora Martins Fontes, que o Ramon é o organizador. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, muitas vezes, de reconhecer, embora ele se autotitulasse poeta, Cazuza como poeta. Eu queria a sua percepção crítica literária, né? Muitas vezes, quando se pensa em poesia, pensa em rima, em sílabas muito contadinhas, né? Por que muitas vezes não se reconhece Cazuza como poeta? Eu acho que é difícil reconhecer a poesia num lugar, né? A poesia está em todos os lugares. Então, você pode ter uma obra arquitetônica que é pura poesia, você pode ter um quadro, você pode ter uma canção popular, não é? Que é poesia. Então, acho que isso não é um problema só do Cazuza. Eu acho que até pelo contrário. O Cazuza é esse poeta sem carteirinha, né? E os grandes poetas não têm carteirinha mesmo, né? Carteirinha da academia, né? Você é poeta, você não é. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que ele está fazendo poesia. Quer dizer, eu acho que a coisa bacana do Cazuza, e que pegou e que pega até hoje, é que ele conseguiu justamente fazer essa junção entre música e poesia, né? Uhum. Então, a gente também não se trata de separar aquilo que ele uniu tão bem, né? Uhum. E é ali que ele faz poesia, né? É nesse momento em que ele une, né? O Ramon estava dando a trajetória dele, né? A música com a poesia, eu acrescentaria performance, porque Total. Ele é um performer Total. Também incrível, né? Então, nesse momento é que ele está fazendo poesia, que a gente reconhece a poesia da obra dele. Ramon, você também é organizador dessa outra maravilha que os livros são tão pesados que eu preciso, que é Eu Protegi Teu Nome por Amor, né? E essa é uma fotobiografia, e é também da Martins Fontes, e é espetacular porque tem fotos do Cazuza bebê, do casamento da Lucinha Araújo com João Araújo, dele no teatro, das apresentações dele. Como é que foi compilar esse material? Como é que surgiu a ideia de fazer isso? E como é que foi a trajetória? Porque aqui, imagino que tem muito trabalho de curadoria, né? Tem muito trabalho, muita pesquisa, principalmente, porque os dois livros eles surgiram de um convite, né? Assim, eu não conhecia a Lucinha Araújo e a Lucinha tinha um desejo de fazer um livro de fotos do Cazuza, né? Inicialmente, a conversa... Só que o André Valias, que trabalha com a Flora Gil, indicou o meu nome para fazer o trabalho, porque eu tinha organizado um livro sobre Ney Matogrosso. E a gente começou a conversar com a Lucia. Eu falei, Lucia, mas o seu filho não dá para ter um livrinho de fotos, né? Dá para fazer uma biografia, a gente também pode organizar os versos dele, e aí trazendo esse entendimento da professora, né, do Cazuza como poeta, assim. Eu enxergo ele muito como poeta, embora ele afirmasse e negasse, né? Ele oscilava nesse lugar, até porque ele não queria ocupar esse lugar, ele era simplesmente, né? Ele sempre escreveu poemas desde criança, a música atravessou a vida dele, foi levando a poesia dele para um outro lugar, então isso foi sempre muito presente. Mas os dois livros, eles surgiram simultâneo, assim, em conversa com o sonho de Lucinha de organizar esse trabalho. E aí eu fui fazendo primeiro uma pesquisa dentro do acervo dele, que fica na Sociedade Viva Cazuza, no escritório de Lucinha, para entender os manuscritos. E lá eu encontrei uma pasta do Ezequiel Neves, que o Ezequiel Neves, se eu não me engano, morreu
No mesmo no dia. no mesmo dia, anos depois, 20 né? anos depois. 20 anos depois, no dia 7 de julho. E o Ezequiel era o mentor intelectual do Cazuza também, intelectual e das loucuras, porque ele viajava. Mas os dois eram muito apaixonados por literatura. O Cazuza era um leitor. Então, ele leu Ana Cristina César, Chacal, Ali Salomão, conviveu com o pessoal do Nuvem Cigana. Ele amava Clarice Lispector, leu inúmeras vezes Água Viva. Então, ele era um leitor, né? Gostava de poesia beat. Então, esse estofo de leitura vinha, de uma certa forma, para o que ele criava. E ele também estava atento à poesia das ruas, dos bares, né? Então, ele trazia isso. E isso da pesquisa vai surgindo. Aí, quando eu começo a pesquisar para organizar a fotobiografia, e aí é imenso, porque a Lucinha tem uns álbuns gigantes do Cazuza que a gente não podia danificar, então a gente... de retirar a foto dali, então a gente começou com o fotógrafo registrando algumas imagens que a gente achava que era interessante e fomos trazendo essa história que a Lucinha na fotobiografia organiza comigo. Então, desde a gravidez dela do Cazuza, em que ele já era chamado de Cazuza desde a barriga da mãe, ele é batizado Agenor, mas os amigos chamavam de Caju. Então, ele tem esses codinomes, né, assim. E ele passou a gostar do nome Agenor depois que ele se descobre que o Cartola também se chamava Agenor, mas por um erro de cartório ficou registrado como Angenor. Então ele descobre que ele chamava Agenor quando ele está na escola e que chamam o nome dele, ele não atende, porque ele só era chamado de Cazuza. Então existe esse lugar. Então o livro tem uma beleza da organização, da própria pesquisa, que você vai descobrindo fotos, depoimentos de amigos. Eu acho que eu entrevistei mais de 80 pessoas que conviveram com o Cazuza diretamente. Então, sempre vem alguém, olha, eu tenho um poema inédito, eu tenho um bilhete, eu tenho uma carta. Isso vai enriquecendo o trabalho, né? E é muito emocionante, porque o Cazuza é um artista que morreu muito jovem, com 32 anos, né? Então, isso deixa uma lacuna de memória, de afeto nas pessoas que estavam ali junto com ele. Então, organizar esse livro foi muito emocionante e desafiador, porque era muito trabalho, pouco tempo para a realização, mas que serviu, por exemplo, para a gente poder fazer a exposição que está hoje, Cazuza Exagerado, no Rio de Janeiro, que a gente faz votos que vá para o Brasil inteiro, porque tem um acervo inteiro do Cazuza. Então, seria impossível ter a exposição se não tivesse passado pelo livro, né? Então, acho que também o poder da literatura nesse sentido, né? Da pesquisa, de você reunir esse material, entrevistar. Então, a gente está feliz. Professor, eu queria trazer um pouco a lírica do Cazuza, né? Antes era mais contida, ele era mais jovem, um pouco mais romântico, depois fica mais exagerado. Eu queria que a senhora colocasse para a gente aí quais são as fases que você enxerga que ele passou nessa produção, tanto poética quanto musical dele. Acho que a primeira coisa que a gente nota aí é como é que alguém, né, em tão pouco tempo fez tanto, né? Porque só que você acabou de citar, né, diversas fases e pulando de galho em galho nas artes, né, que são esses artistas que vão fazer um montão de coisa, né? Ainda tem uma primeira fase que ficou ali meio escondida. Como é que é possível, né? Uma mesma pessoa, que energia esse artista tem, né? Então, eu acho que é isso que explica um pouco esses diversos momentos, não é? Porque, na verdade, eles são um só momento, não é? Que tem alguma coisa móvel na vida e na obra do Cazuza, né? Que é algo que vai e volta ali e acolá. Mas, de forma geral, eu diria que essa primeira fase dele é uma fase que a gente poderia pensar assim, um pouco de uma poética um pouco mais ingênua, né? É de um menino mesmo, não é? De um adolescente. Sim. Quer dizer, tem esse pulsar do adolescente, né? Olhando para o mundo. E eu acho que conforme ele vai amadurecendo, e aí é fundamental que o amadurecimento dele passa, não é? Por coisas muito graves, ele vai perdendo uma espécie de noção de futuro para, assim, viver poeticamente um aqui e agora que dá muita densidade à lírica dele. Então, é uma lírica que vai se adensando. Por exemplo, ele é muito romântico, não é? Mas esse romantismo, então, no início,
é mais leve, né? Como eu disse, uma coisa mais adolescente, e aquilo vai se adensando. É atravessado, passa a ser atravessado também por uma erótica muito forte, né? Quer dizer, o corpo entra com tudo. Eu acho que uma leitura que a gente pode fazer do Cazuza é esta leitura de uma poética atravessada fortemente por um corpo que foi intenso, tanto no prazer quanto na dor. Então, acho que a leitura, para mim, o que define, né, esse artista é isso. Bom, depois do intervalo, uma conversa que eu tive com a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, para entender, entre outras coisas, se ela via o filho como artista antes do sucesso com Barão Vermelho. Ela também me contou do que mais gosta na obra do filho. Você consegue imaginar qual que é a música favorita dela, entre tantas, né, que foram lançadas por Cazuza, tanto no Barão Vermelho como na carreira solo? A gente volta já. Estamos de volta com a opinião com a gente, o poeta Ramon Nunes Melo, curador da exposição Cazuza Exagerado, e também a professora da USP e crítica literária, Eliane Robert Moraes. O legado de Cazuza permanece vivo também muito pelo esforço da mãe dele, a Lucinha Araújo. Ela mantém um acervo pessoal riquíssimo, que inclui fotografias, desenhos feitos na infância, além de todo o material sobre a carreira do filho. Eu fui ao Rio de Janeiro ver tudo isso de perto e também conversar com ela. Vamos assistir. Eu achava que ele tinha um dom especial, mas não pensei que ele fosse se tornar grande estrela como ele se tornou, né? Quando eu vi ele no Barão Vermelho, foi que eu fiquei certa de que ele era bom mesmo, né? Eu achei ele o melhor de todos, o mais bonito. Quando ele saiu do Barão, então ele encontrou a verdadeira face dele, foi lindo. Foi pena que durou pouco, mas ele fez muitas coisas lindas. Quem fez Codinome Beija-Flor não precisa fazer mais nada, né? Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Tá, mas como é que ele era dentro de casa? Ele em casa era um menino como outro qualquer. Fazia as malcriações dele, eu revidava, mas com o pai dele ele não fazia tanto. Comigo ele falava tudo que ele queria, ouvia tudo que queria e pronto. Depois ele mais velho ele só fazia os shows dele lá para o lado do show mesmo, né? Comigo ele era legal. Da produção dele, Lucinha, o que você gosta mais? Eu gosto muito de quando eu estiver cantando. Quando eu estiver cantando, fique em silêncio. Cazuza sempre foi muito corajoso de se colocar, né? Quando o HIV aconteceu na vida dele, ele se colocou, ele falou publicamente sobre esse assunto, no momento em que ainda havia muito preconceito, não que não exista hoje, mas um momento de muito preconceito, de muito estigma. O que você acha desse posicionamento do seu filho naquela época? Eu acho que foi de uma coragem, porque ele ajudou não só milhões de soropositivos a mostrar as suas caras, né? E ele consultou vocês quando ele decidiu que ia falar? Consultou. Nós estávamos em Nova York e ele falou, hoje eu vou dar uma entrevista com o Zeca Camargo, vou contar tudo. Eu falei, ai, meu filho, não faz isso, não vão gostar mais de você, não vão querer mais falar. Ele falou, não, eu já contei, eu falei, Brasil, mostra a sua cara, eu não posso esconder a minha num momento desse. Ele deu uma pequena hesitada, ele falou, bota aí, escreve aí que eu tô com a maldita. E aí todo mundo passou a gostar mais dele depois disso, foi inacreditável. Passaram por ele lá, força Cazuza, ele disse que ficava até incomodado com tanto amor. Meu partido é coração partido. Ele tinha esse olhar muito afiado em relação à situação
política do país. Muito, muito. E você acha que as letras dele ainda conversam com os dias de hoje? Até hoje está tudo muito atual. Eu ainda não vi uma letra dele que não fosse atual. Eu acho que ele escreveu o nome dele na história da música popular brasileira. Bom, eu queria agradecer à produtora Hitmakers, que gravou comigo essa entrevista com a Lucinha Araújo no Rio de Janeiro, e também a TV Globo, que nos cedeu algumas imagens do acervo do Cazuza. Ramon, essa aproximação dele com a MPB, com a música brasileira, as pessoas estranharam muito, né? Porque, de repente, ele que não gravava outros autores, gravou Cartola, gravou Lupicínio Rodrigues, né? Foi uma coisa que estranhou muita gente à época, né? Sim, quando o Cazuza... Porque ele estava conhecido com o Barão Vermelho, que era um grupo de rock. Mas tem que lembrar que o Cazuza é filho da Lucinha Araújo, que era uma cantora. Então, que ele, na vitrola dele, ele ouvia Lupicínio, Maísa, e uma série de cantores da música popular brasileira. E ele conviveu com Caetano, ele conviveu com o Gil, com os Novos Baianos, dentro de casa, porque o pai era produtor ali de gravadora, né? Então... Quando ele faz isso, o público que conhece ele do Barão estranha, mas quem era próximo dele sabia dessa relação que ele tinha com a música brasileira. Então, é por isso que é tão orgânico como ele vai trazendo na carreira solo. Você já começa a ver um Cazuza numa outra fase, até ele chegar a querer gravar o Cartola lindamente, né? Assim. O mundo é um moinho, né? Professora, quando ele... o HIV aparece, a AIDS aparece na vida dele, e isso se reflete nas letras, né? Você acha que ele ficou mais soturno, que ele ficou marcado por essa questão mais pesada nas letras ou não? Que a alegria, aquela vontade de viver ainda estava ali presente nessa obra? Eu acho que as duas coisas, né? Quer dizer, assim, é até difícil dizer, né? Ele fica mais grave, né? Há uma gravidade que aparece ali, ele, né, tem esse encontro com a morte, mas, ao mesmo tempo, eu acho que até o final da vida, não sei se Ramon concorda, tem, assim, uma força vital que está agindo. Aquela maquininha de vida, eu acho que vai com ele, né, até o final da vida, e é isso também que subsiste. Né? É incrível, né? Mas é isso que subsiste. Ou seja, ganha em gravidade, mas ganha também em vitalidade, por incrível que pareça. Porque você vê que tudo que a gente fala do Cazuza tem sempre assim, algo que parece uma contradição, que está convivendo com polos distintos. Mas eu acho que é essa a marca dele, não é? De conseguir fazer a passagem, não é? Entre, sei lá, aquilo que é libertário e aquilo que é o liberal, e aquilo que é a vida e a morte, o leve, né? Leve, e o grave. Ele é um sujeito de passagem, passou tão rápido, né, por nós, mas deixou um pouco esse caminho, que é essa possibilidade de comunicação entre polos. E o binômio vida e morte, aí eu acho que sai na frente. Ele foi um cometa, né, que atravessou assim, muito rapidamente, deixa esse rastro de luz, assim, de poesia, né, de canções. Eu acho que quando surge a questão da AIDS, né, o Cazuza ele faz o primeiro diagnóstico em 85, que dá negativo, que é exatamente quando ele está saindo do Barão Vermelho. E aí ele vai para a carreira solo. Em 87 ele faz o segundo teste, que dá positivo. Então ele tem de 87 a 90. E é o período que ele mais produz. Então, as grandes canções, os grandes versos do Cazuza surgem nesse período. Ideologia, burguesia, cobaias de Deus. Então, ele traz essa temática da morte, da presença, da iminência da morte, mas a vontade de viver dele era muito grande. E também aparece. Muito, muito grande. Se você for entrevistar os amigos do Cazuza, a própria Lucia fala que ele não reclamava de nada, ele trazia muita alegria. Então, ele sabia da gravidade daquilo, mas não é à toa que termina com O Tempo Não Para, que isso é um verso lindo, né? Que o final da vida dele é marcado por essa canção, que é um show que é dirigido pelo Ney Matogrosso. Se você for analisar a quantidade de palavras vida dentro desse show, é inúmera. Então, quanto mais a doença aparece, a morte aparece, a vida quer
transbordar no Cazuza. Então, isso é muito forte. Eu quero fazer a pergunta que eu fiz para a Lucinha para vocês. Vocês têm que serem rápidos na resposta. Professora, qual a sua música favorita de Cazuza? Pergunta difícil, mas Brasil mostra sua cara, porque a gente quer ver essa cara e porque o Cazuza mostra esta cara pra gente também, né? Ramon, sua escolha? Eu acho o Bilhetinho Azul uma preciosidade, assim. E ele era muito novo, isso que é lindo, né? Porque ele morre com 32, mas com 20 anos ele está fazendo versos que são maravilhosos. Eu acho que ele tinha ali um desenvolvimento, né, da maturidade intelectual, da experiência poética dele, mas é muito lindo de você ver essa vitalidade nos versos. Assim. Bom, eu queria agradecer a presença do poeta Ramon Nunes Melo, curador da exposição Cazuza Exagerado, que está no Rio de Janeiro, que vem para São Paulo, não sabemos ainda quando. Eu agradeço ainda a professora da USP Crítica Literária, Eliane Robert Moraes, e obrigada a você que acompanhou com a gente esse programa. Se quiser rever, vá ao YouTube Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. A gente encerra agora com O Tempo Não Para. Essa é a minha escolha, minha música favorita de toda a obra que Cazuza deixou. Essa música é de autoria dele e de Arnaldo Brandão. Até a semana que vem. Viva Cazuza! Viva! A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para.